Então, o Barbudinho, né? Você está ouvindo aí SP Mais também. O Barbudinho, né? Tem aqui o nosso patrocinador antes de mais nada. Deixa eu ver aqui. O Restaurante Hispânico, tá bom? Restaurante Hispânico aqui no canal, patrocinador. O melhor da comida espanhola e mexicana. Os melhores petiscos e drinks estão entre as regiões de Acapulco, no México, e a Catalunha, na Espanha. Mas tudo isso você pode encontrar ali mesmo. O Juan Carlos está esperando por você. Vamos lá! Leve sua família e seus amigos. Restaurante O Hispânico, Alameda Branches, 1182, em Alberto Maldonês. Reservas de mesa, telefone 6285-3395, restaurante O Hispânico. Então eu estava falando no vídeo anterior de pessoas que se intitulam pastores e fazem profetadas. Eles acham realmente, eles colocam vozes nas cabeças deles, eles acham realmente que é Deus que está falando, eles acham que é o Espírito Santo que está falando. Tem até uns que começam a falar, sabe? Eu pergunto, será que eles pegaram o espírito do Scatman John? Que eles estão falando um negócio, de repente, canto. Só falta isso, né? Que mania, né, que esse pessoal costuma falar que tá, mas eu tô falando em línguas, eu tô imbuído do poder do Espírito Santo. É aquela maldita mania que o ser humano tem de querer se sentir melhor do que os outros. Ele tá na frente de um púlpito, ele fala: "Nossa, como eu sou importante. Como eu sou importante, as pessoas vieram aqui me ouvir. Olha as pessoas como estão me ouvindo. Eu preciso me sentir ainda melhor." Quer dizer, ele já é especial por ele estar ali na frente das pessoas falando da palavra de Deus. Se ele levar a sério, ele vai continuar sendo um ser especial por transmitir a palavra de Deus, por transmitir palavras de esperança, por ligar as pessoas, deixar as pessoas cada vez mais próximas de Deus. Mas isso não basta para essas pessoas. Elas precisam inventar que elas falam em línguas, que elas são ungidas do nosso Senhor, que Deus agraciou elas, tão somente só elas. Então eu falo dessas pessoas que, nesse período aí, pós-eleições, principalmente antes das eleições, né? Antes das eleições, esse pastor aí do Sul, esse pastor aí, lá do Paraná, que eu não vou falar o nome dele, então eu não vou dar trela para um cara desse me processar. Ele que prove que eu estou falando dele. Se eu falar o nome dele, o nome da igreja que ele congrega, aí sim, aí eu vou estar dando material para que ele me processe. Então esse pastor, ele falava antes das eleições do primeiro turno. Eu fiz uma pesquisa com mais de 700 mil pessoas e 75% dessas pessoas escolheram Bolsonaro como presidente da República e ele vai ganhar de lavada no primeiro turno. Resultado: primeiro turno, Lula ganhou. E ele falou: não, mas isso pode ser revertido, porque existem forças demoníacas que estão atrapalhando essa eleição. Que a vitória já é do Bolsonaro, porque pode ser que essas forças demoníacas conseguiram mudar o resultado lá daquela caixinha mágica que a gente põe a nossa escolha, sabe? Você escolhe lá o seu candidato e essas forças trevosas alteraram a votação e então essa caixinha mágica, essa caixinha da alegria, ela acabou computando votos para o Barbudinho. E isso vai ser revertido porque, olha, mais de 78%, já aumentou, né? Mais 78% vai eleger, vai reeleger o presidente Bolsonaro. E a vitória é nossa, não se preocupem, mas vamos orar. Vamos orar. Porque eu tenho aqui na minha espiritualidade que os espíritos do Senhor, que o Espírito Santo falou que a vitória é de Bolsonaro.
E Deus está falando comigo nesse momento que Bolsonaro vai ser eleito. Porque Deus falou para mim. Aí, tá, você vê um pastor, você acredita que ele realmente é um pastor? E se o pastor falou que Deus fala com ele, porque ele é o representante das pessoas e Deus escolheu ele para ser pastor, e se ele fala que Deus falou com ele, nós aqui, principalmente eu que não frequento muito a igreja, deixei de frequentar por causa desses pilantras, quando um cara desse fala que Deus ouviu, que Deus está falando com ele, fala, beleza, ele deve ter algo de especial, porque o ser humano tem essa mania, né? O ser humano, muitas vezes, ele não quer ser igual a todos os outros. Ele não aceita, o ser humano, vou falar para vocês, o ser humano, ele não aceita que ele é igual aos outros. Que ele também tem falhas, que ele também dá mancada, que ele também paga contas, que ele também, às vezes, dorme mal, que ele também, às vezes peida, arrota, mija, deixa uma freada de bicicleta na cueca. Não, eu não. Eu jamais faço isso. Porque eu sou o ungido do Senhor e eu sou melhor do que todas as pessoas daqui dessa igreja. E quando eu falo, todos me escutam. É claro, porque você é o pastor. Então a pessoa, o ego dela infla a tal ponto que ele pensa assim: puxa, tudo que eu falar então é lei, hein? Eu tô aqui na frente falando para essas pessoas e elas acreditam que Deus e o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo tá falando comigo direto. Eu não tô aqui para falar aqui, para difamar a figura dos pastores evangélicos. Vamos deixar bem claro? Porque tem gente que fala, o cara tá difamando, tá dizendo que os pastores são pessoas que não prestam. Não, tem pastor que é sério. Tem pastor evangélico que é sério. Tem padre que é sério. Tem cristão que é sério. Ele não usa a palavra de Deus para enganar as pessoas que estão muitas vezes vulneráveis, passando por crises familiares, crises no serviço, enfim, N problemas. E a função do pastor é tranquilizar essas pessoas, trazer a paz, fazer com que essas pessoas confiem, coloquem o seu problema nas mãos de Deus e lutem para resolver esse problema, porque, segundo Deus, Deus ajuda se você se ajudar. Se você se ajudar, Deus ajuda. Então, Deus existe sim, tá? Eu não estou aqui falando o contrário. Deus existe sim. Só que tem esses pilantras que usam a sua vulnerabilidade para te enganar. Então os caras falaram, não, porque Deus me levou numa sala em sonho e ele disse que a vitória era do Bolsonaro. Bom, segundo turno. Segundo turno das eleições. Quem ganhou a eleição? Luiz Inácio Lula da Silva. O Barbudinho. Ele ganhou as eleições. E aí nessa hora eu me pergunto, escuta, pastor, você não disse que Deus falou que o Bolsonaro ia ganhar? Do que eu sei, tá? Do pouco que eu sei a respeito de Deus, tá? Eu fiz primeira comunhão, eu me batizei, eu fiz primeira comunhão, eu fiz o crisma na igreja católica. Depois eu virei mormon, me batizei, eu li o livro de Nefe. Depois eu frequentei um pouco da igreja evangélica. Depois eu fui no centro espírita kardecista. Eu já fui na Umbanda. Eu já fui em várias religiões. Então eu acho que devido a eu frequentar tantas religiões assim, isso não me dá o direito de difamar os pastores, generalizar dessa forma, e muito menos difamar as pessoas que frequentam essas igrejas, tá? Tem o lado bom. Quando o pastor é sério, as pessoas podem confiar no seu pastor. Mas quando o pastor tem o ego inflado, que a igreja dele está lotada e todos estão ouvindo com atenção o que ele fala, tem gente que sofre de um descaminho. Então ela fala, nossa, o que eu falar aqui é lei, hein? Então se eu falar que Deus quer que as pessoas ajudem a igreja, que Deus vai ficar contente, quem é que não quer deixar Deus contente?
Você gostaria, você que está me assistindo, você gostaria de deixar Deus contente? Deixar Deus falar assim, puxa, eu estou contente com esse meu filho. É claro, eu também gostaria de deixar Deus contente. Eu nem sei se ele está contente de me ouvir falar isso, tá? Mas eu não quero deixar Deus triste comigo. Eu já tenho pecado pra caramba, eu tenho falhas pra caramba. Eu nem sei se Deus tá feliz comigo de fato. Ou se ele está triste, eu não faço ideia do quanto Deus pode estar triste comigo. Mas essa é a realidade, porque eu sou um ser humano como todos os outros, tá bom? Eu sou um ser humano como todos os outros. Eu erro, eu falho, eu tento acertar. Às vezes eu tento acertar, eu erro de novo, porque faz parte do aprendizado quando a gente vem para a Terra. Porque se você vier para a Terra perfeito, sabendo tudo que você tem que fazer, tendo facilidade em tudo que você tem que fazer nesse mundo, você saber exatamente tudo que você tem que fazer e tudo sai de forma perfeita, então houve um erro lá do outro lado. Você não devia ter vindo, porque você já evoluiu. Você já evoluiu à perfeição. Jesus Cristo era perfeito. É perfeito, né? Que ele ressuscitou. Jesus Cristo é perfeito. Ele veio para esse mundo para nos ensinar a evoluir. Mas aí o que nós fizemos? Espancamos ele, o crucificamos. E teve gente que, quando Jesus estava crucificado lá e sangrando e sofrendo, as pessoas ficavam apontando o dedo para ele e rindo. Isso aí já é demais. É por isso que eu digo, graças a Deus, eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, meu amigo, a humanidade estava lascada. Ainda bem que Deus não pensa como eu, hein? Então, eu tava falando desses pilantras aí, né? O cara fala que o Espírito Santo falou para ele que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Eu não tô aqui caçoando, pelo amor de Deus, eu votei no Bolsonaro, tá? Antes que tenha algum bolsonarista aqui falando que eu tô caçoando da galera, não, eu não tô, eu também votei, tá? E fui enganado por essa gente também. E o cara falando que Deus falou com ele que a vitória já estava certa. Escuta, quem ganhou a eleição, segundo o TSE, foi o Lula. Foi o Lula que ganhou a eleição. Então agora me diga, me responda, ô pastor fulano de tal, que eu não vou falar o teu nome, mas você que está aí nas redes sociais sabe de quem eu estou falando. Deus se enganou? O Espírito Santo mentiu? Jesus se equivocou? Me responda, ô meu querido pastor fulano de tal. Que eu saiba, Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não mente.